Raio atômico é a nossa próxima propriedade e ela é uma das propriedades mais importantes. Bom, já falei que eletronegatividade no outro vídeo era mais importante, né? Mas o raio atômico ele tem uma relação interessante que ele vai acabar determinando todas as outras, ou quase todas as outras, tá? Então se você aprender bem raio atômico, vai ficar mais fácil de entender as outras. Até a eletronegatividade vai fazer um pouco mais de sentido para não ficar aquela coisa decorada, tá? Bom, gente, o que é o raio atômico? O raio a gente já conhece, tem um significado matemático e é mais ou menos a mesma coisa, né? Então seria a distância do centro até a borda lá daquela circunferência, mas a gente teria que considerar o átomo como sendo uma circunferência, ele não é bem assim, né? Então a distância do núcleo até o elétron mais periférico, mas o elétron não fica paradinho para a gente conseguir tirar essa distância, né? É outro problema. Então, a definição teórica do raio atômico seria a distância, aqui nessa imagem em cima, entre dois núcleos, mas isso aqui tem duas vezes o raio, é como se fosse o diâmetro, né? E aí você divide por 2. Então, tomados dois átomos aqui, considerando a distância entre seus núcleos, dividindo isso daqui por 2, a gente chega no raio, tá bom? Então, se você olha para cá, isso aqui tem um padrãozinho, mais ou menos a disposição da tabela periódica, você já consegue prever como que vão ficar aquelas setas, né? O raio atômico aumenta para baixo, né? E para a esquerda. Então, as setinhas de raio atômico vão estar para baixo e para a esquerda, as setinhas já vão aparecer. Por que é para baixo e por que é para a esquerda? Tem duas explicações, uma para cada setinha. E a mais fácil é entender a questão do para baixo, tá? Quando você desce desta forma na tabela periódica, o que você está fazendo? Você está pulando entre períodos. A tabela periódica é formada por 7 períodos. Cada um dos períodos representa uma camada eletrônica, tá? Isso aqui já foi falado nas aulas passadas. Se você está com dúvida, tem que voltar nas primeiras aulas sobre tabela periódica, beleza? Então, se você compara o sódio, que está no terceiro período, que é a terceira linha, né? Ele tem 3 camadas. Quando você compara ele com o potássio, que está justamente embaixo. Potássio aqui, meu mouse, o cursor não aparece de jeito nenhum, cara. 2 horas para aparecer. O potássio está embaixo do sódio. Então a gente tem ele como sendo do quarto período. Se ele é do quarto período, ele tem 4 camadas. Gente, quem que é maior? Um que tem 4 camadas ou um que tem 3 camadas? Óbvio que é o potássio, né? Porque tem uma camada a mais. Então, ó, quanto maior for o número do período, maior vai ser o átomo, porque ele tem mais camadas. Mais camadas implicam em um raio atômico maior. Tá? Então, explicar por que o raio cresce de cima para baixo, os maiores estão na parte inferior da tabela periódica, é uma coisa muito simples. Isso aqui a gente vai explicar pelo número de camadas. Tá? Mas agora, entender por que dentro de um período, sem pular períodos, tem a variação, aqui é onde dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? E eu quero que vocês pensem aqui comigo. Acompanha essa explicação que ela é um pouquinho mais chata. Eu vou pegar dentro de um mesmo período, tá? Eu vou pegar o terceiro período, que começa com o sódio. Gente, sódio, magnésio, alumínio, todos, até o argônio, todos do terceiro período têm 3 camadas eletrônicas na sua eletrosfera. Todos. Isso não muda entre eles. Qual é a diferença, então, entre esses elementos? Bom, eles têm núcleos diferentes e eles têm número de elétrons na última camada que são diferentes também. Por que eu escolhi o terceiro período? Porque, gente, eu vou simplificar a vida de vocês um pouquinho, vou tentar pelo menos, né? No terceiro período, a gente só tem elementos representativos, né? Lembra que a gente estudou as famílias... Faz meia hora que eu estou mexendo no cursor para ver se ele aparece aqui. Lembra que a gente estudou as famílias da tabela periódica e viu que
o número da família para os elementos representativos indica o número de elétrons na camada de valência. Por exemplo, o sódio, você vai ter que acompanhar aí, meu cursor não funciona. O sódio, ele é da família 1A, então ele tem um elétron na camada de valência. O alumínio ali, ó, família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, beleza. Dentro desse período, o que está variando entre os átomos é o núcleo e o número de elétrons na última camada, na camada de valência. E todos têm o mesmo número de camadas, que são 3. Muito bem. O que tem no núcleo mesmo? Tem 2 partículas. Tem prótons e tem nêutrons. Gente, o nêutron ele só é importante quando você estiver falando de massa. Quando você for calcular a massa de um átomo, naturalmente você vai considerar a presença dos nêutrons, porque eles têm massa. Eles têm uma massa aproximadamente igual à massa do próton. Mas quando você estiver falando em termos de carga, os nêutrons podem ser simplesmente desprezados, porque eles têm carga nula, não tem carga. Tá? E aqui a explicação, o que vai justificar essa questão do raio atômico é a questão da carga. Tá? Então, ó, o número atômico, lembra que a tabela é organizada em ordem crescente de número atômico, né? Então, dentro desse período, tem o sódio lá, número atômico 11, o magnésio, número atômico 12, até chegar no argônio, 18. O número atômico é o número de prótons. Então, quando eu olho dentro de um período, o número de prótons está aumentando. Eu saio de 11 até chegar a 18. Vou passando de uma em uma unidade, tá? Gente, qual é a carga do próton? O próton tem carga positiva. Qual é a carga do elétron que está na eletrosfera? Carga negativa. E aí não preciso falar para vocês, já sabem muito bem, que positivo atrai negativo. Aí vem a sacada. É agora que vem a explicação, tá? Se todos têm 3 camadas, mas a diferença entre esses átomos do terceiro período é que o sódio tem um núcleo pequenininho quando comparado ao magnésio, que também é pequeno quando comparado ao alumínio. Por que é pequeno? Porque está aumentando o número de prótons dentro dessa linha, tá? Então, se o número de camadas é igual, mas o átomo, aliás, o núcleo vai ficando maior, gente, o núcleo muito grande, muito positivo, ele puxa com força os elétrons que estão mais distantes de si. É tipo a ideia de um ímã. Só que no ímã a gente tem a atração magnética, aqui é a atração eletrostática, tá? Mas, para entender, posso usar essa analogia, tá? Um ímã pequenininho vai atrair pouco as coisas. Um ímã grande vai atrair bastante o que tiver na sua vizinhança, tá? Então, um núcleo, que aqui vai atuar como se fosse um ímã, né? Um núcleo pequeno vai atrair pouco sua eletrosfera. Um núcleo grande vai atrair muito sua eletrosfera. E aí vem a consequência. Se você acompanhou o raciocínio até aqui, você já entendeu. Gente, se ele atrai muito a eletrosfera, o que acontece com o raio? Diminui. Acompanha aqui. Núcleo pequeno, tá? Ele atrai sua eletrosfera com determinada magnitude. Espero que esteja aparecendo na câmera, né? Núcleo grande. Opa, ele ficou maior, ele atrai mais. Núcleo maior ainda. Pensa no núcleozão aqui. Ele vai atrair ainda mais a eletrosfera. Atrair significa que ele vai puxar para perto de si. Ou seja, até a última camada vai chegar mais perto do núcleo. O que aconteceu com o raio aqui quando o núcleo ficou grande? O raio diminuiu. Tá certo? Então, vou retomar aqui de forma resumida a explicação. Tem 2 níveis de explicação. Pensando na setinha que mostra que os átomos de maior raio atômico estão embaixo, aqui não existe confusão, porque quanto maior o número de camadas, maior vai ser o raio. Fim de conversa. Qualquer átomo do 7º período é maior do que os átomos do 6º, que por sua vez são maiores do que os átomos do 5º período. Não é tão simples assim, tem umas contas que complicam, mas eu preciso simplificar para vocês, tá? Então aqui a regra é essa, quanto maior o período, maior vai ser o raio, independente de outras variáveis. Mas agora, se eles estiverem dentro de um mesmo período, gente, você tem 2 opções, né? Eu estou dando 2 opções para você.
Se eu te perguntar, quem é maior? O silício ou o fósforo? Vamos comparar melhor. O silício ou o cloro, né? Para dar uma discrepância maior. Bom, você fala, ambos estão no mesmo período, portanto eu não posso usar esse raciocínio, eu vou ter que pensar naquela questão do número atômico. Olha, se o átomo de cloro tem um núcleo maior, são 17 prótons, ele puxa mais a eletrosfera, que também tem 3 camadas, assim como o silício. Se ele puxa mais, o átomo fica menor. Um caminho é você lembrar desse raciocínio, de toda essa explicação. O outro caminho, filho, é só se lembrar das setinhas, tá? Que tá aqui nesse slide, ó. Então, os átomos de maior raio estão para baixo e para a esquerda. É um caminho também. Eu dei toda a explicação, justifiquei tudo isso daqui, mas você pode simplesmente decorar essa informação, né? Mas sempre é melhor entender, porque eu acho que isso vai grudar melhor na sua mente se você tiver entendido o mecanismo, tá? Qual é o elemento lá que está bem à esquerda e mais para baixo aqui? É o frâncio. Nessa hora você pode esquecer aqui sexto e sétimo período dos elementos de transição interna. São esses aqui que estão em azul. Pode esquecer esses caras, tá certo? Então tá aqui o frâncio, beleza? A explicação resumida para isso que eu falei tá nesse slide, né? Na forma de tipo um fluxograma, assim, né? Um mapa conceitual, sei lá. Então você pode olhar por aqui para reforçar essa explicação também. Enfim, tudo que você fizer para aprender isso é importante, porque como eu disse, o raio atômico ele é uma grandeza que vai influenciar diretamente nas outras propriedades, tá bom? Embora eu não vá detalhar 100%, porque fica uma coisa meio chata. Sempre fazer a correlação com o raio atômico, mas essa correlação pode ser feita. Já não estava fácil, vamos complicar o negócio, vamos falar de raio atômico de íons, tá? Como sempre, em 2 partes eu divido aqui, tem uma parte fácil e outra mais ou menos, tá? Vamos pensar aqui, íons podem ser de 2 espécies, né? A gente tem cátions e a gente tem ânions. Vou analisar cada um deles separadamente. Raio de cátions. Gente, normalmente quem forma cátion são os metais. Isso a gente já estudou. Os metais, normalmente, quando perdem elétrons, eles tendem a perder todos os seus elétrons da camada de valência. Então, se ele tiver 1, ele perde 1. Se ele tiver 2, ele perde 2. Se ele tiver 3, ele perde 3. É uma tendência, não é uma regra, tá? É uma tendência que se aplica ainda mais aos elementos representativos. Para transição, ali a coisa não vale. Tá bom? Então, gente, o sódio, como ele está lá na família 1A, como que eu sei que ele está na família 1A? Pode olhar esse esquema dele aqui, ó. O sódio só tem, essa bolinha preta é o elétron, tá? Ele tem um elétron na última camada. Portanto, ele está na família 1A. Não falei que o sódio estava no terceiro período? Estava lá no slide anterior? 2 para trás, né? Então, aqui, ó, pode ver que tem 3 camadas eletrônicas para o sódio ali. Essa bolota amarela é o núcleo. Quando ele perde elétron, ele perde o único da sua última camada. Gente, compara o sódio neutro, Na, com o sódio cátion, Na+. Tá? O núcleo é igual, ele tem o mesmo tamanho. Tá? Mas aqui à esquerda, ele não é questão de ter mais um elétron, ele tinha mais uma camada eletrônica. Se você compara os dois, o sódio, quando se tornou cátion, ele diminuiu uma camada eletrônica. E aí está mais do que na cara que o cátion sempre vai ser menor do que o seu respectivo átomo neutro. Tá? Eu estou comparando sódio com sódio, não estou comparando sódio com outra coisa, é sódio com sódio. Quando ele perde elétron, ele vai ficar menor. Ah, professor, mas não é óbvio? Ele perdeu o elétron, vai ficar menor? Não, não é tão óbvio assim não. Tá? Porque a explicação é mais aprofundada. Tá certo? E aqui, por exemplo, se eu pegar o magnésio, que tem 2 elétrons na última camada, também perdeu 2 elétrons. Portanto, perdeu a última camada, né? Que só tinha esses 2 elétrons. Se antes tinha 3 camadas e agora tem 2, tá na cara que ele ficou menor. Então essa regra é válida, né? O raio atômico do cátion é sempre menor do que o respectivo átomo neutro. Às vezes eu faço uma analogia com esse jogo aí, o cabo de guerra, né? Você coloca número de pessoas iguais
em cada um dos lados com uma corda, e a brincadeira é puxar a corda. Quem for mais forte vai puxar a corda para o seu lado, né? A brincadeira você vence quando você puxa a corda totalmente para o seu lado. Tem alguma regrinha que eu não lembro, enfim. Pensa ali que você tem 4 pessoas de cada lado e todas têm a mesma força, tá? Qual que é a tendência? Sem considerar cansaço, o tempo, né? Qual que é a tendência? É que fique equilibrado, né? A tendência é que a corda não se mexa muito. Aí vamos supor que você tire uma pessoa de um dos lados. Eu vou pegar esse lado esquerdo aqui, ó. Vou arrancar esse rapazinho aqui. Tchau, foi embora. Ficou de um lado 4, de outro lado 3. Qual que é a tendência? Ué, aqui tem mais gente. Então, a tendência é que este lado direito puxe as pessoas do lado esquerdo para si. Tá? Faça essa atração. Porque agora ele está no mesmo tamanho. Só que agora tem menos gente para ele puxar. Então ele puxa mais para si. É a mesma ideia quando eu penso no núcleo. Quando você fala de formar íon, cara, você não está mexendo no núcleo. O tamanho do núcleo é igual. Porque para formar íons, você ou ganha ou perde elétrons. O fluxo é sempre em relação a elétrons, tá? Mas o núcleo permanece igual. Então aqui, ó, o átomo de sódio tinha 11 prótons, como que eu sei? Tá lá na tabela periódica. O número atômico dele é 11. Ele tinha 11 prótons. Cadê? Meu cursor não vai de jeito nenhum. 11 prótons para puxar 11 elétrons. Quando o sódio perdeu, ele passou a ter 11 prótons, continuou, né? Mas para puxar 10 elétrons. Ou seja, o núcleo vai lá e puxa mais. Puxa com mais força. Tá certo? Então o raio atômico diminui. Percebam que eu dei 2 explicações diferentes para chegar no mesmo lugar. Tá? É só para garantir que isso vai fazer sentido para você. Cátion é fácil. Vamos ver ânion. Por que é fácil para cátion? Porque mexe no número de camadas. Né? É sempre fácil pensar raio atômico quando você pensa com um número de camadas diferente. Mas quando você forma ânions, normalmente você não mexe no número de camadas. Tá? Então você pega aqui o nitrogênio. O nitrogênio é um átomo que tem 2 camadas. Tá? Ele tem número atômico 7. Portanto, 7 prótons no núcleo. Bolotinha amarela aqui. Tá? E 7 elétrons. Muito bem. O nitrogênio tem uma espécie dele relativamente estável, que ele vai ganhar 3 elétrons. Vai ficar aqui N3-. Gente, acontece que essa segunda camada dele aqui, ó, que está com 5 elétrons, pode contar, a camada de valência dele está com 5. Essa camada consegue comportar até 8. Então, quando você tem 5 e coloca mais 3, você ainda está dentro do limite. Tá? Então, você vai pensar, ué, o ânion aumentou de número de camadas? Não. Mas pelo meu desenho ali, ó, é um desenho que está fora de proporção, é óbvio, mas ele está tentando dar a ideia do que acontece, você consegue verificar que o raio atômico aumentou para o ânion. De fato, é o que está escrito ali. Raio atômico do ânion é sempre maior do que o respectivo átomo neutro. Por que é maior se o número de camadas é o mesmo? Tá? Então aqui é um pouquinho mais difícil, mas não é nada difícil na verdade. Gente, da mesma forma que o positivo atrai o negativo, perdão, a gente pode dizer que cargas de mesmo sinal se repelem. E essa é a melhor explicação para contextualizar esse fenômeno. Se antes você tinha a eletrosfera aqui, ó, ele enquanto neutro, sendo habitada por 7 elétrons, aqui você ganhou mais 3. Ela passou a ser habitada por 10 elétrons. Gente, 10 elétrons são 10 cargas negativas. Antes eu tinha 7 cargas negativas. Então, 10 cargas negativas, que é essa situação à direita, elas vão formar uma situação de maior repulsão. Quanto maior for o número de cargas de mesmo sinal dentro de um mesmo sistema, mais elas vão se repelir. Ou seja, elas vão se afastar. Se elas se repelem, elas se afastam, e se elas se afastam, a eletrosfera fica maior. Está explicado por que o raio atômico do ânion vai ser maior do que o seu respectivo átomo neutro. Tem um outro exemplo ali para o fósforo,
tá? Mas é exatamente a mesma coisa. O fósforo, inclusive, é da mesma família que o nitrogênio, ele só está um período abaixo, ele está no terceiro período, beleza? É isso daqui. Depois veja isso daqui com bastante cuidado, tá? Lembrando que você pode só decorar as coisas. Ah, o raio do cátion é menor, o raio do ânion é maior. Mas, cara, fica uma coisa assim muito volátil, né? Você perde isso muito fácil. Você decora hoje, faz uma prova amanhã, responde uma questão e acabou. Semana que vem você já não lembra. Agora, se você, você aprende, você também esquece, tá? Não vou te iludir. Mas fica mais fácil depois de retomar. Ah, lembrei, isso aqui fazia sentido para mim naquela época e voltou a fazer agora. Tá bom? Então eu recomendo que você entenda todos esses mecanismos aí.